Então, vamos continuando com as exposições de Ageu. Então, agora vai ser essa terceira exposição dessa série, que se chama Servindo a Deus pela Fé. O título desse sermão aqui é Um Chamado à Santidade. E o texto que a gente vai seguir aqui é Ageu, capítulo 2, versículo 10 até o 19. Então, Ageu 2, 10, 19, um chamado à santidade. Então, se todos encontraram, vamos ler. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. E o que ele ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao largar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve dentre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Meus irmãos, eu quero trazer vocês para o contexto de Ageu. Então, por um momento, imagina você envolvido em uma grande construção. Você está fazendo algo bom ali, né? Fazendo aquela construção que era o templo. Você está certo daquilo que é certo fazer isso. Que está tudo correndo bem. Que é algo significativo que você está construindo. E que você acha que essa construção está agradando a Deus. Agora você imagina você ouvir isso de Deus, que mesmo com todo esse esforço que você está fazendo, isso não vale nada, você está indo para o inferno. O quanto isso é chocante, né? O quanto isso é um banho de água fria na gente. Então, o povo de Israel, após esses anos de exílio, de sofrimento que eles estavam, eles haviam voltado para a terra deles, estavam ali fazendo essa reconstrução do templo, que era a casa de Deus, e eles estavam fazendo a coisa certa, construir o templo. Mas algo estava profundamente errado nisso. E eles achavam que estavam agradando a Deus. Achando que só por fato de fazer essa reconstrução, automaticamente eles seriam aceitáveis a Deus. Mas o que isso significa para nós hoje? Quantas vezes nós não caímos
nessa armadilha de achar que nós estamos ocupados com as coisas de Deus, em ler a Bíblia, em ir para a igreja, em orar, né? E automaticamente achar que nós estamos sendo aceitos por Deus. Será que nós podemos estar fazendo tudo isso e mesmo assim caminhar para o inferno? Então, essa passagem aqui que a gente acabou de ler, de Ageu, do capítulo 2, do versículo 10 a 19, nos confronta com essa dura realidade no qual nós passamos. Nós podemos estar envolvidos com a obra de Deus, nós podemos estar fazendo essas coisas, trabalhando aqui no prédio, mas o nosso coração não está voltado para Ele. E se a nossa aceitação a Deus se basear nas obras, né, por mais boas que forem, não vai valer de nada. Então, será que nós estamos nos apoiando nessas boas obras, nesses rituais, ao invés de confiarmos inteiramente em Jesus Cristo? Será que a vida, ela está alinhada com o padrão que Deus exige? Então essa passagem aqui, ela vai além de uma simples reconstrução do templo. É muito mais profundo do que isso. Ele fala de uma outra reconstrução em nós. Então, a nossa afirmação teológica é: a essência da aceitação de Deus não vem de uma pureza de obras externas, pois facilmente se corromperia, ou para ganhar algo em troca, mas vem de Cristo. A essência da aceitação de Deus não vem de uma pureza de obras externas, pois facilmente se corromperia, ou para ganhar algo em troca, mas vem de Cristo. Nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, a pureza não se transfere. Segundo, a pureza é facilmente corrompida. Terceiro, a pureza precede a bênção. Então a pureza não se transfere, a pureza é facilmente corrompida e a pureza precede a bênção. Então vamos fazer a exposição desse primeiro ponto, considerando aqui os versículos do 10 ao 12. A pureza não se transfere. Então, ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então, considerando aqui os versículos 10 e 11, e que nem a gente estava conversando ali com o Mateus, como a gente pode ver que os profetas pós-exílicos, eles colocavam a datação de maneira bem precisa. Então, aqui nós podemos ver que, desde a última mensagem, no qual Deus, através do profeta Ageu, estava encorajando o povo a fazer a reconstrução, porque os mais velhos estavam desanimados, pessimistas, por conta da beleza do evangelho, do templo, enquanto os mais jovens estavam motivados, mas estavam sendo influenciados por eles. Então, o profeta vai lá e encoraja o povo para continuar. Então, desde essa última mensagem, se passaram mais ou menos 2 meses. Então, a reconstrução estava tudo vapor. Então, o texto aqui deixa bem claro que, mais uma vez, né, que a palavra que veio não era do profeta. Ele não era o dono da palavra. Ele era o meio de transmitir a palavra. Então a palavra não era dele, era do Senhor. Então ele só estava ali como meio de transmissão. Então aqui não fala o local onde eles estavam. Se estavam... Provavelmente eles estavam ou no templo ou em um lugar bem próximo do templo, porque a palavra do Senhor é direcionada aos sacerdotes. Talvez eles estavam fazendo ali as suas funções, ou talvez não, talvez eles só
organizou esse ajuntamento com eles. E a função, para a gente separar bem, a função do profeta era trazer novas revelações e os oráculos do Senhor. Enquanto os sacerdotes, eles tinham um papel essencial de ensinar a lei e na condução do povo na vida religiosa e moral. Então, dito isso, a gente separando isso, essas funções, por isso que ele se direciona, faz essas perguntas retóricas, né? E ele sabia da lei, mas ele não era o que deveria legislar essa lei, né? Eram os sacerdotes. Então, quais são essas responsabilidades dos sacerdotes? Primeiro, ensinar a lei de Deus. Então, eles eram responsáveis por instruir o povo na lei de Deus, nos preceitos de Deus, especialmente em questões de pureza e santificação. Segundo ponto, preservar a santidade do culto. Então, a função dos sacerdotes era garantir que o culto ocorresse de maneira pura, de maneira santa. Que não houvesse contaminação espiritual. E terceiro, exortar a santidade. Então, além deles ensinarem a lei aos sacerdotes, eles tinham que também exortar o povo a andar em santificação. Fazer com que eles vivessem uma vida para Deus. Então, aqui no versículo 12, ele faz essa pergunta. Né? E qual que é a resposta? De que se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, se a veste que tocava naqueles demais alimentos ali, não ficaria santa. Só a título de curiosidade, a orla é a borda do tecido, então do manto. Era bastante importante para eles porque eles tinham se a gente voltar ali para a história, ali para em Números, Deus determina que os homens eles usavam umas franjas no manto ou numa camisa que eles usavam que não era costurada aqui. Era solta, tinham 4 pontas. E o nome dessa franja, ou dessa borda assim, é tzitzit, que significa que essas franjas faziam eles lembrar da lei de Deus. Então eram 8 fios, eram 5 nós, e se trazendo isso para o hebraico, tem uma numeração que é 613, que remete ali aos 613 mandamentos da lei. Então, Jesus Cristo ele faz essa crítica aos fariseus porque eles alongavam essas franjas, para dizer quanto eles eram santos, o quanto que eles olhavam para a lei de Deus, o quanto eles eram piedosos. Então, só a título de curiosidade. Então, isso também servia para aportar alimentos. Então, nesse versículo aqui, 12, Ageu ele faz essa referência da carne sacrificada, que era feita para um holocausto, uma oferta referente aos pecados. Então, a carne ela era sacrificada, existia esse ritual, era estabelecido pela lei, né? Então, quando a carne sacrificava, ela tocava em alguma coisa, ela virava santa. Como o sacerdote ele pegou pela sua borda a carne, e se essa vestimenta tocasse em outras coisas ali, isso não ficaria santo também. Por isso que eles falam que não ficaria. Se a gente olhar esse princípio, está lá em Levítico 6, versículo 25 e 27. Aqui fala assim: fala a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é, ou seja, a carne era coisa muito santa. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo. Se comerá no pátio da tenda da congregação. Está falando aqui do tabernáculo. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir, se ele se sujar com o sangue da carne, suas vestes, ela não deveria ser usada em uso comum ao longo da semana. Ela deveria ser lavada. Então, lavarás aquilo sobre
que caiu no lugar santo. Então, aqui está implicando que a santificação ela não é transmitida assim, de maneira externa. Isso aqui que ele está comunicando, ele já sabia a resposta. Os sacerdotes sabiam a lei. Então a carne em si é santa por causa do ritual, por causa do sacrifício, e pelo fato de tocar na carne, a veste também se tornava santa, mas a veste ela não passava essa santificação para as outras coisas. Então, qual que é a aplicação para nós a isso? Então, quando eu digo que a pureza ela não se transfere, a santidade não se transfere, eu estou afirmando que ninguém pode se tornar puro diante de Deus por ter contato com coisas religiosas ou por atividades na igreja. Quando eu falo aqui contato de coisas sagradas, aqui, eu digo em contexto católico, em contexto neopentecostal, em contexto pentecostal. Por exemplo, de onde eu venho, a ceia, o pão se tornava a carne, o vinho se tornava o sangue, e aquilo ali era místico, aquilo ali poderia fazer obra, poderia fazer milagre, né? Falei obra no sentido... vocês entenderam. Quem é da CCB. Enfim, fazia milagres. Então existia todo aquele adoração, aquela coisa. Então, aquilo poderia se tornar santo. Então, essa foi a mensagem central desses 2 versículos. O povo de Israel, eles acreditavam que, só pelo fato de eles estarem fazendo uma coisa boa, santa, que era a reconstrução do templo, isso automaticamente faria com que eles fossem purificados, que eles fossem aceitos por Deus. Contudo, meus irmãos, a verdadeira pureza ela não é alcançada externamente, associada ao sagrado, mas sim pela transformação pela fé em Cristo Jesus. Então a confiança nossa deve estar em Cristo e não em atividades. Então muitas vezes nós podemos cair nessa armadilha perniciosa de que a nossa aceitação diante de Deus depende do quanto a gente ora, do quanto a gente lê, do quanto a gente vai para a igreja. Embora essas práticas elas são fundamentais para a nossa vida cristã, são os meios de graça, que nem o André falou no início, mas elas não são a base para a nossa pureza e para a nossa justificação. A verdadeira pureza não é algo que nós alcançamos pelas atividades religiosas, mas sim em algo que recebemos de Cristo Jesus. A nossa confiança deve estar inteiramente na obra que ele fez. Então, meus irmãos, ele é o mediador que nos purifica completamente, assim como está em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Então, quando nós entendemos que a obra de Cristo que ele fez é suficiente, nos liberta do legalismo, que é que nós temos que fazer algo mais para poder ser aceito por Deus. Então, nós não realizamos essas atividades espirituais ou na igreja de ler a Bíblia, de orar, de ir ao culto, de ir na reunião de oração ou de fazer qualquer outra coisa para ganhar a aceitação de Deus. Nós, como resposta a isso, nós agimos com gratidão pela aceitação que nós já recebemos em Cristo. Então, uma aplicação prática que nós podemos fazer na nossa vida é o quê? Avaliar constantemente as nossas motivações. Então, pergunte-vos a si mesmo: eu estou fazendo essas boas obras ou essas atividades na igreja para eu ser aceito? Ou eu estou confiando inteiramente na esperança de Cristo Jesus, na pureza que Ele me dá? Porque se a gente fizer isso, a gente acaba não caindo nesse orgulho espiritual de que surge quando nós acreditamos que as nossas obras nos tornam aceitáveis a Deus. Então, ao nós percebermos isso, meus irmãos, que a nossa aceitação diante de Deus não depende do que nós fazemos, mas já foi consumada no que Cristo já fez,
encontramos liberdade, paz e alegria genuínas no Evangelho. O Evangelho nos livra desse legalismo. Assim como Paulo ele enfatiza em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O Evangelho nos liberta dessa escravidão de obras e nos convida a descansar inteiramente na obra consumada de Jesus Cristo. Porque Ele que é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único capaz de nos dar essa pureza, essa santificação. Cristo é a fonte da nossa pureza. Eu estava vendo esses dias, no Instagram mesmo, uma pessoa, um anticristo, para falar a verdade, né? Ele estava em cima de um púlpito, ele estava de terninho, gravata, óculos, e eu vou tentar reproduzir para vocês o que ele estava falando, com as palavras dele. Vou tentar reproduzir. Ele fala assim, a fé salva? Não salva. Até aí tudo bem. De fato, a fé não salva. O que salva é Cristo. A nossa fé é o meio, é o veículo, é um instrumento que nos leva a Cristo. Mas que nos salva é Cristo. Imagina você num deserto, tem um tanque de água, não sei se eu já dei esse exemplo aqui. Está num deserto e tem um tanque de água. E tem um canudo. Quem te salvou? O canudo ou a água? É Cristo. O canudo é só a nossa fé. Que Deus nos deu essa fé. Deu esse canudo, providenciou esse canudo para a gente chegar até Cristo. Porque fé você pode ter feito até em qualquer outra coisa. E aí o que esse anticristo estava falando, esse camarada? Fé salva? Não salva. Tem que ter obra? Tem que ter obra. Mas a obra não salva. Para que eu tenho que ter obra, então? Eu tenho que ter obra para dar vida à minha fé. Para eu ter fé. Aí ele fala assim, mas... Aí ele pega o copinho que tinha lá, assim. Mas, sem a santificação que nós lemos na confissão, ninguém irá ao Senhor, ninguém verá o Senhor. Aí ele fala, olha que pilar maravilhoso. Fé, obra, santificação. Aí ele faz um biquinho assim, para frente, mostrando assim, estou abafando. E o povo dá glória a Deus. Então isso é tão atual, meus irmãos. É tão atual que acontece isso. Não devemos olhar para as nossas obras. Devemos olhar pela pureza que Cristo nos dá. É fato que nós devemos ir também buscar a santificação. Que depende também de nós, essa parte. Mas não devemos confiar. Não é porque eu estou lendo mais, porque eu estou fazendo uma devocional, porque eu estou ajudando talvez alguma família, porque eu estou ajudando um prédio, porque eu estou fazendo isso e aquilo, que está tudo bem. Não está tudo bem. Era isso que eles estavam achando. Esses judeus aqui. Eles estavam construindo o prédio e estavam, tô legal. Estavam em pecado, tô legal. Devemos nos atentar a isso, meus irmãos. Continuando. Ponto 2. A pureza é facilmente corrompida. Dos versículos 13 a 14. Então perguntou Ageu se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim está esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Então é bem claro isso daqui, né? Essa segunda parte aqui se refere ao caso de que a impureza ela é facilmente transmissível. Então, ou seja, aqui está falando lá de Números, está trazendo a memória deles, Números 19, 11 a 13, que de fato, se lá você tocasse um cadáver
e você ficaria impuro durante 7 dias, e se você tocasse outras coisas, também ficaria impuro. Vou ler aqui para vocês poderem entender, né? O que ele está querendo enfatizar aqui também é que o pecado e a desobediência, elas contaminam rapidamente. Então eu vou ler para vocês aqui Números 19, 11 e 13. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo se purificará com esta água e será limpo. Mas, se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, não se purificar, presta atenção, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Então é isso que ele está falando aqui, que o pecado é transmissível. Se a gente ver ali, que nem no pacto de obras, que aconteceu lá no início em Adão, Adão caiu, foi para todo mundo o pecado. O pecado é transmissível. É contagioso. É isso que ele está querendo comunicar aqui. E na lei mosaica, eles levavam muito a sério isso, observavam, né, rigorosamente, porque essa contaminação era transmissível. Então, por que Ageu ele faz essas perguntas? Para aplicar isso à nação, no versículo 14. Então, como eu falei, embora Israel eles tivesse começado a reconstruir o templo, eles estavam fazendo uma boa obra, revela que muitos que estavam lá não tinham se arrependido de fato naquela primeira mensagem que ele chamou eles ao arrependimento e para reconstruir o templo. Então a mensagem de Ageu ele deixa claro que o povo ainda estava espiritualmente impuro. E que as suas boas obras, a reconstrução do templo, não eram suficientes para purificá-los. Então, a questão de purificá-los, né? A impureza, ela não era sobre a obra em si, sobre a reconstrução em si, mas sim internamente deles, que nem foi falado logo no início. É dessa condição interna do povo. Deus estava mais preocupado num arrependimento genuíno, numa obediência sincera, do que fazer esse sacrifício de reconstruir o templo. Então, a intenção de Deus para usar o profeta Ageu para comunicar isso aos sacerdotes era o quê? Aquilo que a gente viu nas suas responsabilidades dos sacerdotes. Que eram, Deus queria que os sacerdotes, eles exortassem o povo a andar em santificação, a ter um arrependimento genuíno, de fato. Então, qual que é a aplicação disso? Desses dois versículos, 13 ao 14. Que a impureza é facilmente transmissível. Enquanto a pureza ela não pode ser transmitida por contato externo, então isso mostra que como o pecado ele pode se espalhar e corromper a nós. Então, devemos estar vigilantes na nossa vida espiritual. Apesar de nós sermos já justificados em Cristo, né, nós ainda temos que lutar contra o pecado. A santificação é contínua. Devemos estar vigilantes constantemente a isso. Então, olhem para as nossas, pelos nossos pequenos pecados. Pode ser que uma pequena mentirinha, ou qualquer uma pequena omissão, ou qualquer outra coisa pode ser, é pequeno, não dá nada, é insignificante, ou uma mentira branca que não vai trazer nenhum mal para ninguém. Mas tudo isso tem um grande potencial de nos levar ainda mais ao pecado. De nos trazer essa impureza ainda mais.
Então, a raiz, né? Jesus ele ensina que a raiz do pecado deve ser tratada com muita seriedade. Lá em Mateus 5:29. Lembram? Se o teu olho pecar, arranca o teu olho. E assim por diante. Então, nós não devemos minimizar os pequenos pecados que a gente comete. Muito pelo contrário, devemos ficar vigilantes a isso. Se para você o pecado, por exemplo, a mentira, usando esse exemplo ainda, é muito forte, você tem esse costume de querer mentir, não minta. Olha para onde isso vai te levar. Ou qualquer outro pecado que nós tenhamos. A necessidade, meus irmãos, de vigilância e arrependimento contínuo aponta para Cristo. Que Ele é o nosso a única pessoa, o Deus homem que pode nos purificar, que Ele é o nosso advogado. Se nós pecarmos, vamos aos pés dele e Ele irá nos perdoar. Mas também a gente não deve ser também sem vergonha, né? Eu peco, mas eu vou lá pedir desculpa. Não faz isso, né? Se você pecou, caiu em pecado, não faça mais. Lute para não acontecer. Porque é muita cara de pau nossa, né? Eu conto uma mentirinha aqui, mas depois eu vou pedir perdão para Deus. Então, em sua vida diária, isso significa estar atento aos nossos pensamentos, às nossas ações, aquilo que falamos, aquilo que foi falado agora no começo do culto pelo André. Devemos aproveitar dos meios de graça que Deus nos deu. Crie o hábito de oração, crie o hábito de leitura. Aproveita que você está inserido nessa comunidade aqui, escolha alguém de sua confiança e se abra para ele e busque ajuda para essa pessoa, para ela orar por você, para ela caminhar com você em santificação, para ela te ajudar em santificação. Não tenha vergonha de, poxa, se eu falar para ele, vai que ele conta para o pessoal todo, e aí vem o pastor puxando a minha orelha, ou vão fazer fofoca, ou vão me olhar de rabo de olho. Não pense assim. Escolha alguém que você tem confiança, se abra para ele de fato. Está acontecendo isso, me ajuda. E essa pessoa vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Aproveita esse meio de graça que é a comunhão dos santos, dos irmãos. O Evangelho ensina que, enquanto a justificação é um ato completo e perfeito de Cristo Jesus, a santificação é esse processo contínuo que eu falei. Então, Cristo estabeleceu esse corpo que é a igreja e devemos desfrutar disso, meus irmãos. Indo aqui para o ponto 3. A pureza precede a bênção, versículos 15 a 19. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra de vossas mãos. E não houve dentre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Então, meus irmãos, notem mais uma vez Deus pedindo para que eles olhassem para o passado, para que eles pudessem examinar com cuidado tudo o que tinha acontecido.
e vissem o juízo do Senhor sobre a relação deles na negligência da reconstrução. Que é esse versículo 15 aqui. Então Deus traz a memória para os sacerdotes, né, essas coisas, porque lembro daqueles 2 anos. No primeiro ano, o que eles fizeram? Eles reconstruíram um altar, quando eles voltaram da Babilônia, um altar temporário ali. No segundo ano, eles iniciaram com as fundações, mas ainda não tinham colocado pedra sobre pedra, as paredes. E ele traz isso à memória deles, e logo em seguida eles param de fato subir as paredes. Por questões internas, por questões externas, que nós estamos vendo aqui. E eles se voltaram para suas casas, para suas coisas pessoais, e falaram, deixa Deus pro lado, tô nem aí. Então, por conta desse egoísmo e descaso do povo, né, para com a obra de Deus, Deus não abençoou os seus negócios. Deus não abençoou as suas plantações, as suas safras. Então ele está falando, olhem para tudo isso. Desde quando ainda não colocou pedra, quando não subiu as paredes. Ficou 18 a 15 anos parado a reconstrução, né? Que nós vimos lá no capítulo 1. E eles plantavam muito, porque lembram também lá do ano sabático, que a cada 7 anos tinha um ano sabático, que eles paravam tudo, não plantavam mais nada, as dívidas elas eram cessadas, elas eram perdoadas. Então eles pensaram, bom, já que a gente ficou no exílio, a terra ficou 70 anos parada, vamos plantar muito, vai dar bom, a gente vai colher. Mas o que foi visto? E aí, a gente está falando aqui sobre, no versículo que a gente leu aqui, né, que eles foram no monte, tinham para buscar 20 medidas, mas tinha 10, foram no lagar, e não conseguiram tanta coisa. Aqui está falando muito provavelmente do trigo, ou de qualquer outra plantação deles, e do lagar do vinho, da azeitona, de fazer o azeite. E aí vem agora o versículo 17. Mesmo Deus disciplinando eles, que nós lemos aqui no versículo 17, que trouxe queimaduras, saraiva, isso e aquilo, aquele clima seco, calor, nada prosperava, eles ainda permaneciam duros em seus corações. Demorou 18, 15 anos para eles voltarem à reconstrução. Precisou vir um profeta, 2 para vir, para pregar para eles poderem ter ânimo. Porque já nessa parte aqui, poucas semanas antes, já estava Zacarias pregando junto com Ageu. E aí a gente avança para o versículo 18, do 18 em diante. Então ele para de ficar, olhem para o passado, agora olhem para o futuro. Então, Deus chama a atenção deles para isso. Por conta da obediência deles na reconstrução do templo, de um verdadeiro arrependimento, do povo se santificarem, incluindo os sacerdotes. Então, isso ia produzir bênçãos para eles. Por isso que eu coloquei, né, como o título desse ponto aqui, a pureza precede a bênção. Então, a bênção do Senhor estaria sobre eles. Então, agora os negócios iriam bem, as plantações iriam frutificar, não teria mais aquele tempo seco, teria chuva, teria essa bênção. Agora eles teriam orvalho todas as manhãs, coisa que não tinha, que a gente leu no capítulo 1. Então a plantação deles iria prosperar. A vida deles iria prosperar. Então, como nós vimos no versículo 10, ali já era dezembro. Dezembro para eles é inverno. E o que o profeta está falando aqui? Se nós lermos de novo o versículo 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desse dia vos abençoarei. O que ele está falando aqui? Que, mesmo diante do inverno, da estação, que naturalmente
menos coisas, né, que vão ter, que vai frutificar, Deus iria abençoar eles grandemente. Eles teriam todas essas coisas. Deus iria abençoar, prometeu essa bênção deles nos próximos meses, nas próximas colheitas, nas próximas plantações. Então, para resumir, Deus queria que o povo continuasse a reconstrução, mas que o povo se arrependesse de fato, porque eles não tinham se arrependido verdadeiramente. Então Deus ele usa o profeta Ageu para falar direcionado aos sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem exortar o povo à santificação, ao verdadeiro arrependimento, porque, embora eles estivessem reconstruindo o templo, isso para Deus não queria dizer nada, que nem a gente viu aqui agora. E isso, o templo não iria santificar ele, e pelo contrário ia trazer juízo, e o pecado ia se espalhar ainda mais, porque havia murmuração, né, tantas outras coisas, porque tanto é que demorou 4 anos para também reconstruir o templo. Começou em 520 e terminou em 516. Então, eles deveriam que eles continuassem a reconstruir e se santificassem e seriam abençoados por Deus. Então, indo para a consideração final e aplicação final. O que a gente viu até agora aqui? Então, a pureza não se transfere, a pureza é facilmente corrompida e a pureza precede a bênção. Então, fazendo a aplicação desse terceiro ponto aqui, enquanto que na antiga aliança a obediência, a santificação estava ligada às bênçãos, no pacto da graça, tudo já foi garantido. São bênçãos espirituais que Cristo garantiu para nós, para os eleitos. Então essas bênçãos são garantidas pela obediência perfeita de Cristo. Então Ageu aponta para um tempo em que Deus iria abençoar eles, se eles se arrependessem e obedecessem a Deus, e tipologicamente, que a gente viu hoje pela manhã, o Israel, o povo, também apontava para Cristo. Então, tipologicamente, isso aponta para a obediência substitutiva de Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Garantiu todas essas bênçãos espirituais que nós temos hoje. Então, a obediência a Deus em nos santificar não é para ganhar algo em troca. Muito pelo contrário. Não é igual à antiga aliança. Mas sim um coração grato a Deus pela obra de Jesus Cristo em nossa vida. E porque nós somos adotados em Deus, Ele é um Deus santo, então se nós somos filhos dele, nós devemos também refletir essa santidade. Amém. Então, exemplos práticos. No trabalho. Então, suponha que você está no trabalho onde você enfrenta um ambiente de deslealdade. E você escolhe o caminho da santificação. E você age com honestidade. Você age com retidão. Mesmo que seja difícil para você, seja difícil esse ambiente, de você conseguir andar em santificação, porque está rodeado de pessoas, e é muito, que nem a gente viu agora, o pecado é muito fácil, né, chegar até nós. E você escolhe seguir esse caminho de honestidade, de retidão, agindo com uma resposta de amor à graça de Deus, e à medida que você cresce em santificação, você verá os frutos de paciência que você vai ter no trabalho. Você vai ver os frutos de autocontrole em situações que fogem de você, de situações estressantes, e você vai ter paciência, você vai ter autocontrole. Ao invés de você responder com irritação por algo que aconteceu errado e ver algum colega, às vezes você foi puxado pelo seu chefe e vem um colega fazer alguma brincadeira com você, pedir a sua ajuda e você responde de maneira torta para ele, você não será capaz de manter assim, você será calmo.
Que nem eu falei, à medida que você cresce em santificação, você vai buscar soluções que mostram o fruto do Espírito na sua vida. Então, por exemplo, no casamento, amar o seu cônjuge mesmo em tempos difíceis. Não é fácil conviver dentro de uma casa com dois pecadores, onde muitas das vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e isso não nos ajuda a ter uma harmonia em avançar. Então, isso também é uma forma de você obedecer a Deus, amando o seu cônjuge. Porque ao escolher o perdão, o serviço, mesmo que exija um sacrifício pessoal, você está refletindo o amor de Cristo no seu casamento. A sua obediência aqui não é para buscar algo divino, mas naturalmente vai expressar a sua gratidão pela salvação de Cristo, que Ele já te deu, e à medida que você cresce em santificação, vai resultar em uma vida mais amorosa, mais pacífica. Amém. Ao invés de você reagir com raiva, com frustração com o seu cônjuge, porque as coisas não estão indo como deveriam ser, você demonstrará paciência, você demonstrará mansidão, autocontrole, refletindo a obra de Cristo na sua vida. Você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Na criação de filhos. Educar seus filhos com paciência e ensiná-los a conhecer a Deus. Isso também é um ato de obediência a Deus. Mesmo que seja cansativo, a gente tem papais aqui que tem 3 filhos, e sabe quanto que é, quanto cada um tem o seu pecado, cada um tem um que corre mais, tem um que fica parado vendo TV, ou que brinca menos, que chora menos, o outro que é mais irritado, o outro que é mais isso, mais aquilo. E você tem um dia cansativo, porque as mamães que talvez não trabalham fora, ficam em casa, têm que cuidar da casa, têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar do marido, o marido vai chegar do serviço para casa, e às vezes o marido quer encontrar a casa bonitinha ali, e é cansativo para a mamãe. É cansativo para o papai, porque ele vai chegar do trabalho, que ele vai ser exigido, pressionado pelo seu trabalho, e ele vai ter que ainda brincar com as crianças. Vai ter que dar atenção para a sua família. Vai ter que deixar tudo para trás e entrar com um sorriso para casa. Então, por mais que seja cansativo educar as crianças, essa obediência é uma resposta à responsabilidade dada por Deus de criar os nossos filhos no temor do Senhor. Então, à medida que você cresce em santificação, você será esse exemplo de domínio próprio, de bondade nos seus filhos, para os seus filhos. Ao invés de você, por exemplo, em uma situação simples, né? Ao invés de você reagir já logo de cara, despejar toda a sua ira, ele cometeu um pecado, ele cometeu um erro. Você falou, não bota o dedo na tomada, ele vai aí, bota 2, 3, 4, 5, você fala, ele vai lá. Chega uma hora que a panela explode. Mas ao invés de você, ou às vezes um filho um pouco maior, que você está tentando educar ele, já tem, sei lá, a sua adolescência, está falando, olha, não é assim, olha, é aquilo, não vai por esse caminho, presta atenção. E ele continua rebelde porque ele acha que ele é dono de si e ele ainda quer continuar nos seus caminhos. Ao invés de você despejar toda a sua ira, toda a sua raiva, despejar esse caminhão nele, obviamente você tem que disciplinar, é óbvio. Mas você fará isso com calma, fará isso com amor. À medida que você cresce em santificação, você mostrará que o Evangelho está vivo na sua vida. Amém. Nós podemos até ter bênçãos materiais de Deus, se assim Ele quiser dar para nós, conforme for a sua vontade. Mas essas bênçãos não são um prêmio porque nós fizemos boas obras.
essas bênçãos é um resultado de viver uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos.